e se há sinalização de um meio termo nessa conversa, a gente recebe agora a advogada especializada em direito tributário, Mônica Pereira Coelho. Mônica, uma ótima noite para você, seja muito bem-vinda. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Obrigada por me receber. A gente que agradece, Mônica. Eu começo te perguntando o que a gente pode esperar dessa audiência de amanhã e se você considera uma audiência de conciliação como essa eficiente para fazer uma conciliação no caso de um impasse tributário assim, entre os poderes. Isso de fato pode funcionar? Olha, o que se espera é que realmente o governo entre em um consenso. Tem uma discussão sobre se poderia o ministro Alexandre de Moraes deixar essa questão para que as partes resolvam mediante mediação e acordo, porque está se discutindo constitucionalidade tanto do decreto presidencial quanto do PDL do Congresso. Na verdade, a decisão do ministro, ela já indica que ele viu irregularidades tanto no decreto presidencial quanto no PDL. Ele, na decisão, ele fala que o governo, quando anunciou o aumento do IOF, ele teria caráter arrecadatório. E essa possibilidade de aumento do IOF por decreto presidencial, com validade já a partir do dia seguinte à publicação do decreto, ela teria que ter um caráter extrafiscal. Ao mesmo tempo, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que pode haver uma inconstitucionalidade no PDL, que não caberia ao Congresso derrubar o decreto presidencial, mas sim uma decisão judicial. Tanto o Congresso quanto o Poder Executivo não quer sair vencido nessa decisão de amanhã, né, nesse acordo. Então, o que se espera é que tenha um acordo em que o governo abra mão, pelo menos, do IOF sobre o risco sacado e sobre o VGBL e que mantenha as demais cobranças. E, doutora, uma boa noite da minha parte também. Ainda falando sobre esse possível consenso, do ponto de vista jurídico, como é que se formaria isso? Através de um projeto de lei? Seria reformado um decreto? Ou seja, derruba todos esses dois decretos, tanto do presidencial quanto do legislativo, se cria um novo decreto. Qual que é o caminho jurídico para esse consenso? Se é que ele possa chegar, de fato, a partir de amanhã. O caminho mais rápido é o presidente, por meio de um outro decreto legislativo, alterar esses decretos que foram promulgados a partir de maio e que tiveram aumento. Então, ele faz um novo decreto e volta ou diminui a tributação apenas das parcelas que entender que realmente não vai ter o IOF ou vai reduzir para a alíquota anteriormente vigente. Ou por meio de um projeto de lei, mas aí seria um procedimento muito mais lento. O procedimento mais rápido realmente seria um decreto do presidente. Mônica, qual que é a sua análise sobre o papel da Suprema Corte nesse caso? O STF está agindo como um mediador ou está interferindo num espaço que deveria ser resolvido estritamente no ambiente político? Eu acho que ele não está interferindo, porque ele está tentando a mediação para não interferir justamente no espaço político. Mas se ele tiver que decidir, as ações estão discutindo constitucionalidade. Constitucionalidade é a questão a ser analisada pelo STF. E Mônica, olhando para um possível não consenso a partir de amanhã, essa matéria, ela deve ir para o pleno, ela deve ser julgada por todos os ministros para definir a constitucionalidade? Qual seria o caminho, então, caso não haja o consenso a partir de amanhã? Primeiro, o ministro Alexandre de Moraes terá que analisar liminarmente, porque o pedido de liminar ficou suspenso, na verdade, né? Ele pediu essa mediação sem tomar nenhuma decisão e, posteriormente, tem a análise pelo pleno. Mônica, quero te agradecer muito pela participação. Muito obrigada, foi bom tê-la aqui conosco. Uma ótima noite para você. Obrigada a vocês, boa noite.